Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradeço a presença, auditório lotado, mesmo na quarta-feira, não todos os trabalhos aqui nessa casa. Agradecer a presença de todos, minha colega parlamentar, e naturalmente agradecer aqui a presença da nossa ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, que se faz com a sua assessoria. Destacar aqui a presença do presidente do IBAMA, nosso sempre colega parlamentar, Rodrigo Agostini. Fizemos bons debates aqui na casa, mas construímos uma relação de respeito mútuo. Realmente eu quero agradecer também a presença de Vossa Excelência nesse nosso trabalho. Declaro aberta a reunião de comparecimento da ministra de Estado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, com a presença da ministra de Estado e Meio Ambiente e Mudança Climática, sentido senhora Marina Silva, a qual já se faz presente do meu lado direito. A ministra discorrerá sobre o seguinte tema: o aumento dos índices de queimadas no país e suas consequências na produção agropecuária. Esta reunião foi proposta pelos deputados Evair de Mello, que vos fala, Rodolfo Nogueira, através do requerimento 143/2024, 147 e 148. Informa aos parlamentares que a ministra terá um prazo de 40 minutos, prorrogáveis, mas ela disse que não vai ser necessário, por deliberação do plenário, só sendo permitida a parte durante a prorrogação. Informa ainda que a inscrição dos parlamentares se dará pelo aplicativo Infoleg e será seguida da ordem de inscrição registrada na lista. Os parlamentares inscritos para interpelar a expositora poderão fazer estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultada a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo vedado a oradora a interpelar quaisquer dos presentes. Os membros da comissão terão preferência na ordem de inscrição para uso da palavra frente aos não-membros. Os parlamentares chamados não presentes passarão o fim da fila no seu grupo respectivo e seus membros. Solicito aos parlamentares que se atenham ao tempo regimental da fala para podermos oportunizar o direito a todos os inscritos. Os vice-líderes só poderão utilizar tempo de liderança se houver delegação por escrito do respectivo líder. Após a manifestação de 5 parlamentares, a palavra será repassada à ministra para responder o questionamento em bloco. Já passo, então, imediatamente a palavra à ministra Marina Silva, pelo prazo de até 40 minutos. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Evair Vieira, agradecendo pelo convite que me foi feito por vários senhores parlamentares para tratar de um tema que, pela quantidade de requerimento, indica o nível de preocupação que todos nessa casa estão tendo em relação ao grave problema da mudança do clima, os efeitos indesejáveis dessa mudança e as consequentes ações que daí advêm em relação, uma hora, a períodos longos de estiagem que levam a secas e que agravam problemas em relação aos incêndios, e, em outros momentos, precipitações que são bastante dramáticas e que levam a situações como as que tivemos em São Sebastião, mas tivemos já no passado. Quero pedir a gentileza, ministra, que eu quero pedir ao plenário, a casa está cheia, é um tema sensível, eu quero pedir silêncio absoluto. Vou repetir, eu quero pedir silêncio absoluto. Qualquer conversa paralela do plenário, nós vamos usar o regimento para dar atenção à ministra, para que ela possa ter extrema tranquilidade os parlamentares. Volto a dizer, eu não vou admitir conversa nenhuma paralela. As portas estarão abertas, quem quiser conversar pode sair à vontade e retornar. Agora, aqui dentro, encarecidamente, eu não quero conversa paralela para não ter nenhum tipo de ruído e poder atrapalhar os oradores. Obrigado, ministra. Bem, obrigada, senhor deputado. Eu estava dizendo que em determinados momentos, eu acho que estava um pouquinho baixo, em determinados momentos nós temos chuvas que acarretam o que aconteceu, não só no Rio Grande do Sul, que foi uma situação dramática, mas também o que aconteceu
em relação a outros estados do nosso país, inclusive o estado de São Paulo, recentemente, com graves problemas de abastecimento de energia. Tudo isso tem a ver com eventos climáticos extremos que cobrem cerca de 1.942 municípios em todo o nosso país. Eu queria falar rapidamente, não sei se já está disponível aqui, para que a gente pudesse verificar só um pouquinho o contexto da situação que a gente está vivendo em relação ao extremo climático de seca, em que somente 2 estados da nossa federação não foram afetados dramaticamente pela seca, mas que nos últimos dias, até um deles, que é o caso de Santa Catarina, uma parte passou a ser afetada, que era Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As demais 25 unidades da federação, todas elas afetadas por seca extrema. E, em relação a alguns desses estados, né, cerca, acho que de 19 estados, 100% em situação de seca, com destaque aqui para o Acre, para Rondônia, para Goiás, o estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas, onde tivemos ali situações extremas de seca. Mas eu gostaria de tratar de uma questão que eu senti que há uma preocupação em relação a esses eventos extremos e a capacidade de nós fazermos o seu enfrentamento. Para os senhores terem uma ideia, olhando para esse gráfico que está aqui à nossa disposição, a gente pode verificar, não é, que nós temos aí, né, uma série que mostra como nós estamos sendo afetados dramaticamente por essa combinação de alta temperatura com baixa umidade, em algumas situações, ventos que chegam a 70 quilômetros por hora, uma matéria orgânica completamente desidratada, a ponto de combustão, faz com que a gente tenha o agravamento da situação. Até bem pouco tempo, agora nós já começamos a ter alguma identificação, muito recentemente, acho que na última semana, no máximo nas últimas 2 semanas, de alguma precipitação de raio. Mas, no caso do Pantanal, todos os incêndios da série histórica, que vocês, aliás, da série histórica não, das semanas e dos meses que antecederam a esse período em que começa a haver incidência de alguns raios, foi por ação humana. Pessoas que atearam fogo de forma voluntária ou involuntária. Pessoas que agiram de forma culposa ou dolosa. Pessoas que foram vítimas porque, seja doloso ou culposo, quando você não fez nenhum tipo de ação para levar a sua propriedade a pegar fogo, nesse caso você é apenas, infelizmente, a vítima. E é com esse olhar de evitar a emissão de CO2. Emissão de CO2 é o que leva ao aumento da temperatura da Terra, que vem de carvão, de petróleo, de gás e de desmatamento também do arroto do gado, aí no caso o metano. E isso é um agravante em relação ao problema da mudança do clima. Dito isso, é fundamental verificarmos que uma das coisas muito importantes a ter sido feita era que nós tivéssemos, em 1992, quando se estabeleceu que o que está acontecendo agora poderia acontecer, na quantidade e intensidade adequadas, mas como foram de muitos, minimizadas, por outros até negadas. De sorte que nós chegamos em 2024, tendo acontecido algo que a ciência achava que ia acontecer somente em 2028, que era uma elevação, um aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius de temperatura da média da Terra em 2028. Isso aconteceu em 2023. Há uma agir.
Espera-se que isso possa ter uma mudança, mas, ao que indica, é possível que não vai mais haver, né, digamos assim, um processo de regredir a isso que nós já alcançamos. Se isso acontecer, é possível que o que era normal, não exista mais, horário num tempo, chuvas torrenciais em outros momentos. A gente tem também, em função do aumento da temperatura dos oceanos, a incidências de furacões, de tornados que aconteceram, como aconteceu nos Estados Unidos em relação ao furacão Milton. Isso tudo tem a ver com esse agravamento que, infelizmente, foram abandonados a implementação do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Padre João. Ausente. Nicolas Ferreira. Boa tarde, presidente. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é.